Opa! Bom dia, boa tarde para você que está pegando esse podcast no dia do lançamento, já na segunda quinzena de julho, enquanto nós estamos aqui na segunda quinzena de junho, indo para o trabalho, num horário de gente atrasada, mas que ainda, mesmo chegando atrasado na empresa, consegue entregar os produtos no prazo pactuado. Meus amigos, o meu home office, ele depende de eu entregar meus negócios no prazo pactuado, senão eles cortam a minha rotina, não dá. Ó, tô aqui em Contagem, indo pra BH, e tá um solzinho bom. Eu gosto muito dessa época do ano, que tá um sol, um tempo aberto, um friozinho gostoso. Você anda à sombra, o vento te dá um calafrio. Aí você sai da sombra dos prédios ou das árvores, o sol chega, aquece o espírito. Bom demais para fazer uma caminhada, bom demais para fazer as coisas. Espero que vocês estejam bem. Eu tô indo, colocando minhas coisas em dia e etc e tal. Bom, esse é o episódio 43, que na verdade é o 44. E na verdade é o penúltimo episódio da segunda temporada, né? Então deixa eu avisar, para não ficar ninguém aí, como é que fala, ser pego de surpresa, né? Eu vou dar uma pausa nas gravações do podcast após final da segunda temporada, tá? E o que é essa pausa? Essa pausa é um pequeno recesso de mais ou menos um mês, para eu poder fazer o compilado da parada toda, para eu poder reorganizar, atualizar minhas anotações, inclusive com o conteúdo do podcast, porque de vez em quando tem umas discrepâncias entre o que eu falo e o que eu escrevi, né? Então a gente tem que bater as coisas. E então esse episódio é o penúltimo da segunda temporada. E aí eu devo, se eu não me engano, no começo de agosto, deve ser o último episódio, ou na primeira semana de agosto ou na última semana de julho, um negócio assim. E aí eu vou voltar só em setembro, tá? Para poder organizar aqui e não deixar a parada toda acumular, tá bom? Tô fazendo isso para poder ter uma curadoria das coisas que eu falei com as coisas que eu escrevi, para poder entregar um produto que seja o mais conciso e organizado possível, né? E também para poder divulgar a parada mais, digamos, eficazmente, né? Aí alguns vão falar assim: pô, Eckson, mas você já faz a caminhada de qualquer maneira, por que você vai pausar as gravações? Bom, eu não disse que eu vou pausar as gravações, eu disse que eu vou pausar publicação de episódio. Eu posso até continuar gravando, inclusive eu tenho um segundo trabalho de campo em setembro, em 15 de setembro até dia 5 de outubro, eu tenho uma outra viagem de campo. Então eu vou dar essa pausa no final de julho, começo de agosto, e os episódios voltam no começo de setembro, né? Para ficar uma coisa organizada, para não ficar uma coisa tumultuada, tá certo? Então eu vou continuar gravando e vou jogar os episódios da terceira temporada para começar lá em setembro, arredondando, tá? Ou no finalzinho de agosto, ou no começo de setembro. Provavelmente no começo de setembro, tá certo? Então é simplesmente a maneira de eu tentar me organizar aqui, viu, gente? Não se preocupem, podcast não tá em crise, tá tudo, aliás, de vento em popa. Tem lá meus problemas, tem lá minhas questões, mas tudo aqui que tem correlação com a gente tá bright. Tá bom até demais, tá certo? Sempre pedindo para vocês compartilharem, tá certo? Curtirem, compartilharem, comentarem, me ajudarem a esparramar a palavra. Sempre que você estiver aí numa conversa sobre RPG, tiver alguma coisa num conteúdo meu que você pense que seja pertinente à conversa, compartilhe o link, tá? Traga mais pessoas. Nós estamos perto de conseguir 100 seguidores
no podcast, tá? E uma coisa tão artesanal assim, né? Quase um trem bem bem mambembe, né? Uma coisa de improviso mesmo. Chegar a 100 seguidores, engajar as pessoas, receber comentários, né? E ser citado aí no mundão afora do RPG é admirável, cara. Eu não coloquei um centavo nisso aqui, é só minha dedicação e o apoio de vocês. E o apoio é um apoio moral, nem é um apoio financeiro. Então, por favor, compartilhe o link, conversa com os colegas, divulga mesmo, tá? E você fortalece o trabalho mesmo. Não te custa nada, eu também não vou ganhar nada, mas é bom esparramar a palavra. E quando lançar os livros, a gente vai ter uma base mais sólida de apoio, né? Para fazer o trem funcionar de fato. Então, ó, primeiro de tudo, antes de começar de fato o assunto de hoje, agradeço demais a audiência de vocês. Eu acho que nesse período todo teve uma ou duas pessoas só, literalmente uma ou duas, de quase 100, nós temos 99 seguidores, só uma ou duas que deixaram de seguir. Então é uma crescente, entendeu? A quantidade de pessoas acompanhando o conteúdo. Obrigado mesmo, de verdade, pelo apoio, pela moral, pela paciência e pela consideração. Passou uma moça andando por lá de lá bocejando, fiz um esforço hercúleo aqui para não bocejar também. Então vamos continuar falando aqui, parte 3, né, dos aventureiros no cenário de campanha. Eu comentei nos últimos 2 episódios a respeito de como que se faz aventura num cenário onde os recursos não são escassos, né? Pois não é porque os recursos não são escassos, né? E não é porque as divindades são todas aliadas, vamos dizer assim, que os problemas deixam de existir, tá certo? A gente tem uma questão que é transformar o mundo. Todos querem ser um agente transformador na sua existência, seja uma existência real, seja uma existência fictícia. Não faz sentido haver um personagem se ele não provoca mudanças no seu entorno. Não faz sentido estar vivo se você não impacta a realidade à sua volta. Isso é cada vez mais real no mundo real, né? No mundo virtual do mundo real. E é cada vez mais real no mundo real do mundo real mesmo, né? As nossas interações são cada vez mais medidas, inclusive, nesse sentido. Quantos cliques, quantos acessos, quantos compartilhamentos, quantas viralizações, etc, 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 etc. Então, todas as sociedades procuram prosperar e impactar o mundo. E, muito apesar de não haver estritamente uma restrição de recursos no mundo de jogo, existem com certeza circunstâncias que podem fazer com que haja a percepção dessa escassez. Primeiro de tudo, se você tem um reino humano do lado de uma república humana, por exemplo, 2 sociedades humanas, mesmo tudo, tá? Mesma etnia, mesma religião, mesmo tudo, só que um é república e o outro é monarquia, vamos chamar assim. É o rei, imperador, sei lá, de um lado, e o presidente, sei lá o que, líder, democraticamente ou eleito ou militarmente apontado, o que quer que seja, uma coisa não hereditária, tá certo? Do outro, se você tem esses 2 pareados, quer queira, quer não, pelas divergências, eles terão algum tipo de conflito. E, por exemplo, se a fronteira entre eles não for uma coisa inexpugnável, haverá uma disputa pelo controle dessa fronteira, tá certo? E essa disputa, ela pode ser um conflito aberto, uma guerra, qualquer coisa, um mando de guerras de guerrilha, de escaramuças e etc e tal. Ou ela pode ser uma disputa política. Ela pode ser uma disputa por ocupação, né, por firmar as pessoas nessa fronteira.
Primeiro de tudo, esse terreno fronteiriço, ele pode ser um terreno, sim, selvagem e indômito. E é por isso que ele é, inclusive, um terreno fronteiriço. É por isso que ele é uma parada que ninguém de fato controla. Porque ele pode ter dentro dele, autonomamente, né? Autóctone, pode ser autóctone desse terreno, um conflito tão grande quanto qualquer um desses dois reinos vizinhos. Então a disputa por dominar, vamos dizer assim, né, clamar soberania sobre esse terreno, pode ser uma disputa entre essa república e essa monarquia, pode ser uma disputa dessa república com esse território e dessa monarquia com esse território, ou pode ser uma disputa desse território com esses dois reinos vizinhos. Então, se você tem um lugar que tem elementos naturais, né, que dificultem a colonização, você não vai conseguir colonizar, mas você vai tentar, né? Então aí disso você pode ter as disputas. Você pode ter um grupo de aventureiros que vai em busca dessas fronteiras, vai tentar firmar uma posição nessas fronteiras, fixar um acampamento, fixar um posto avançado, fixar uma ponta, né, de exército, o que quer que seja, e que tem que resistir, por exemplo, às intempéries naturais, né, aos ventos, aos temporais, à neve, aos deslizamentos de lama, às tempestades de areia, o que quer que seja. E ainda também pode ter de enfrentar as criaturas. E não estou falando nem de nada tão fantástico. Pode ser enxame de gafanhoto, né? Enxame de abelha, enxame de formiga, enxame do que quer que seja, de pernilongo, né? Pode ser doenças que são provocadas, pode ser escassez de água, pode ser excesso de água, excesso de umidade, né? Existem várias maneiras de você tornar uma ocupação territorial difícil, né? Você pode ter um terreno que é um descampado, lindo, fantástico, maravilhoso, fértil, inclusive, né, abundante, plano, pacato, seguro, bem alimentado hidrograficamente, e ele ser uma vastidão desolada. Por quê? Porque de vez em quando tem ciclone nesse lugar, os ventos chegam a 300 km por hora e nada que é construído ali perdura. Nada do que é feito ali consegue resistir às intempéries naturais daquela região. Então mesmo os animais de pastoreio, de rebanho, não passam por aquele lugar. Então você tem realmente um lugarzinho indômito, difícil de você realmente ocupar, não é? Além disso, você pode ter criaturas naturais, do meio natural, que são predadoras, que são parasitas, que são oportunistas, que são carniceiras, né? E que podem simplesmente tornar muito mais difícil, muito mais complexa a ocupação, a fixação de uma outra população naquele lugar. Então, por exemplo, quando você diz que o mundo é superabundante, não quer dizer que você simplesmente tem todos os recursos à sua disposição da maneira mais fácil possível, garantida, segura, imediata e tácita. Não, quer dizer que existe sim uma abundância de oferta e existe também uma abundância de demanda. E muito embora a gente esteja acostumado a entender que vamos dizer assim, os humanoides são o topo da cadeia alimentar, né? Não tem um predador dos humanos. Qual que é o predador natural dos orcs? Não existe, né? Pois é, no mundo superabundante existe. Existem as criaturas que parasitam os humanos, os orcs, os caetir, os orins, os eratas, os gnomos, os halflings, os kobolds. Existe predador para esse tipo de criatura também. Então existem as ameaças. Então existe a necessidade de se proteger também. Então vamos dizer assim, nesse mundo os personagens têm sim
de enfrentar perigos muito maiores do que eles mesmos. Então não se está no topo da cadeia alimentar. Inclusive a cadeia alimentar é mais um ciclo, né? Um ciclo alimentar, porque todo predador tem um outro predador, nem que esse predador seja o tempo, vamos chamar assim, né? De exposição ao mundo. Então você tem uma necessidade constante de estar se reforçando e de estar escolhendo sabiamente quais são os seus inimigos, quais são os seus adversários. E as relações tendem a ser um tanto quanto mais fluidas, uma vez que não dá de fato para você dizer categoricamente que os orcs são os nossos inimigos. Não, não são. Eles podem ser os adversários de ocasião. Uma próxima virada daqui uma semana, um mês, um ano, pode fazer com que os orcs sejam os aliados mais firmes, mais inabaláveis na sua causa. Isso me lembra um pouco, onde que eu vi isso um pouco? Eu vi isso um pouco no jogo Warcraft. O Warcraft 2, o 1 e o 2, ele é basicamente os humanos, aliados dos elfos, contra os orcs, aliados dos ogros e dos goblins, né? E dos trolls. E um pouco pra frente, você tem a Scourge, né? Que são os como é que fala? Vão ser os mortos-vivos, né? E aí o que acontece? Humanos e orcs são combatidos igualmente por esse outro inimigo. Então acaba que humanos e orcs, quer queira, quer não, forjam uma aliança e uma amizade sem a qual Lordaeron teria sido destruída pela Scourge, né? Pelo flagelo. Scourge em português é flagelo. Então a gente tem essa condição aí. Nesse meu mundo também existem essas situações. Existem situações em que aparecem inimigos que são maiores do que todas as civilizações. E elas, quer queira, quer não, têm de se unir, né? Essa faceta também de haver uma necessidade constante de estar se protegendo, se edificando, ela torna essas sociedades todas, especialmente os aventureiros, muito, mas muito mais preocupados e atentos à contribuição que o indivíduo pode dar do que a qualquer outro fator de, vamos chamar assim, prestígio ou preconceito ou o que quer que seja. Nas sociedades mais eficientes, o lugar, por exemplo, das pessoas é o lugar que a pessoa consegue exercer. Não é o lugar, porque o pai de fulano ou de fulana, ou a mãe de fulano ou de fulana era um líder militar de prestígio, um general, uma general, uma comandante, um comandante, e por isso o filho vai ser, ou a filha vai ser. Não. Porque não existe esse espaço quando a peleja é constante. Quando o seu inimigo real é uma criatura diferente da criatura que você de fato é, você não tem tanto tempo assim para ficar criando divisões, cisões dentro da sua sociedade. Então, no mundo real, aqui, a gente tem o racismo, a gente tem o preconceito, a gente tem todas essas coisas que tornam o mundo real do jeito que ele é, né? Que impedem, inclusive, a nossa evolução social. Nesse mundo de fantasia, apesar dessas coisas existirem, elas são muito menos presentes. Porque mesmo os indivíduos que têm esse pensamento, esse sentimento, no fim das contas, quando elas têm a sensação de que tal humano não é o mais adequado para estar ali do lado dela, se ela olhar 2 km para o lado, ela vai ver um orc. E aí ela vai ser colocada para pensar, e aí, você prefere aqui do seu lado esse humano, que é tão humano quanto você, para todas as medidas possíveis, ou humana, né? Ou você prefere o orc, ou a orc, ou, sei lá, o gnou, a gnou, ou o elfo, o caetir, sei lá, quem quer que seja. Quem que você prefere? Essas pessoas, obviamente, vão preferir
o que na visão delas de mundo seria o mal menor, né? Então, a diversidade, ela é nesse sentido, a diversidade sempre é abraçada, porque mesmo as figuras mais bairristas, mais preconceituosas e tudo mais, ainda entendem, não, eu sou humano, ele é tão humano quanto eu prefiro dividir o mundo com ele que ficar dividindo o mundo com aqueles outros lá. Esse aspecto da superabundância torna o convívio dos povos consigo mesmos muito, mas muito menos conflitantes. Muito, muito mesmo. Não é que se vive em paz, é só que você é obrigado a priorizar, né? Então você tem evoluções, você tem situações que podem mudar de uma década para outra, de um século para o outro, de um milênio para o outro, mas dificilmente você vai ter ali um contexto no qual um humano ou uma humana teve algum preconceito, tratou com algum prejuízo um outro colega que seja ali do mesmo povo, da mesma etnia, quanto mais da mesma civilização, da mesma crença, do mesmo blá blá blá, né? Então isso, vamos dizer, torna o conflito uma coisa muito mais focalizada. Quando que você vai ter os aventureiros envolvidos em conflitos que são internos de seu próprio povo, né? Você vai ter quando você tiver a percepção de que existem duas forças dentro de um mesmo povo que estão lutando pelo controle daquele povo. E quando a definição desse conflito, dessa queda de braço, indicar, né, insinuar que aquele resultado interferirá sim no jogo de equilíbrio daquele povo com todos os povos à sua volta, com o próprio mundo à sua volta. Então não existe não posicionamento. Todo mundo é engajado em alguma coisa. Todo mundo entende que existe uma necessidade grande de união caso todas essas populações queiram perseverar, prosperar, estar aqui amanhã, chegar a algum lugar. Do contrário, o que se teria seria que uma população estaria assistindo ali o crescimento da outra população, né? E a expansão daquela população, enquanto o lado de cá permanece estagnado. Então, ao longo do tempo, o que aconteceu foi que essas populações permaneceram estagnadas, tomaram essa atitude, tradicionalmente foram assimiladas ou se extinguiram, se esvaziaram, muitas vezes em benefício daquelas que souberam se organizar melhor. Então, os aventureiros desse mundo, eles tendem a ser indivíduos muito mais propensos à expansão do que à contração de seu povo, de sua maneira de ver o mundo. Tendem a ser muito mais amistosos e acalorados com relação ao outro do que realmente arredios. Porque até mesmo para você lidar bem com um adversário, um inimigo, né, um oponente, o grau de conhecimento que você tem a respeito dele é definidor. Então nunca não se quer conhecer o outro. Mesmo quando não há admiração, mesmo quando não há o encanto, mesmo quando não há o respeito, há o interesse, né? Há a curiosidade, há a procura, há o desejo de se saber como é esse outro e onde estão seus pontos fortes e fracos, como lidar melhor com ele, o que é que ele quer, como é que ele pode ser transformado de adversário para aliado, ou pelo menos uma posição neutra, a fim de fazer com que o próprio povo, né, que se representa naquele indivíduo ali, tenha mais espaço, tenha mais oportunidades para crescer num mundo que é sim superabundante,
mas que não está aí para ser devorado, também está aí para te devorar. Então, meus queridos, é isso nesse episódio. Os aventureiros em Oníria, eles têm de estar preparados e aptos para lidar com todo tipo de desafio, com todo tipo de oportunidade, com todas as possibilidades de encanto e deslumbramento, e também com a constante possibilidade de virar o banquete no prato desse outro alguém. Eu agradeço a todos pela atenção. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, não se esqueçam de comentar a respeito, de dialogar comigo aqui, mandar mensagem a respeito do que você achou dessa visão de mundo, se isso te agrada, te desagrada, se você tem perguntas, se tem algum aspecto que você gostaria de perceber ou não, de ver detalhado ou não. E semana que vem nós faremos o último episódio dessa temporada, é o episódio 4, né, dos aventureiros em Oníria, e eu espero que seja um fechamento de chave de ouro. Eu não sei se eu vou fazer um episódio maior, mais longo, eu acho que não terá necessidade, mas eu acho que se rolar, vai rolar, tá certo? Agradeço demais a vocês. Para quem está vendo o episódio no dia do lançamento, ótimo domingo, ótima semana, e fiquem todos e todes nas bênçãos, com muito amor, carinho, respeito e aceitação. Em pé.